Ok, eu achei que esse chapéu ia ficar um pouco menos ridículo do que ficou. Mas é o mais próximo de um chapéu do Indiana Jones que eu tenho. Eu espero que eu esteja Indiana Jones o suficiente para esse vídeo. Olá galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Sr. Balcão. Você está no Balcão Pop. E desculpa a demora, mais uma vez, esse vídeo deveria ter saído pouco tempo depois do filme do Indiana Jones. Bem quando eu assisti o filme, mas eu tive muita coisa pra fazer recentemente. Estou fazendo muita coisa. Eu tô fazendo um disco, inclusive, galera. Sigam a gente em todas as redes sociais, inclusive no Bacano Records, que é onde eu faço conteúdo sobre música. Publiquei bastante coisa lá. Sigam aí nas redes sociais pra vocês acompanharem. No TikTok também tô postando um monte de coisa. Sobre Indiana Jones, eu participei de um podcast com o Felipe Peters e com o Matheus. Eu vou deixar o link aí na descrição também, pra quem quiser ouvir 2 horas e meia deu discutindo a franquia Indiana Jones. Mas eu queria fazer um vídeo aqui pro meu canal também, porque eu tô aproveitando esse ano, sempre que sai um novo filme de uma franquia que eu gosto muito, eu tô tentando aproveitar pra fazer um vídeo discutindo essa franquia, trazendo essa franquia pro canal de uma forma um pouco mais simples, pra mim poder, né, cobrir todas as coisas que eu amo da cultura pop aqui no canal. Eu fiz isso com Evil Dead, eu fiz isso com D&D, eu fiz isso com o John Wick, agora eu fiz isso com a Pixar, né, no tier list da Pixar que eu fiz. E agora chegou a vez de falar de Indiana Jones, que saiu o último filme aí, que é a Relíquia do Destino, e eu fiquei muito decepcionado. Na verdade, não decepcionado, porque decepcionado implica que eu tava esperando uma grande coisa, eu não tava necessariamente esperando um grande filme, mas eu acho que o 5º filme do Indiana Jones foi o mais fraco dos 5. Eu reassisti os 4 para ir assistir esse 5º no cinema. E eu trago aqui algumas opiniões, talvez um pouco controversas, sobre a franquia Indiana Jones, que eu não vejo muita gente falando. Eu entrei em mais detalhes no podcast, então eu vou deixar muitas coisas para lá, se vocês quiserem um pouco mais de insight. Eu falei lá durante 2 horas e meia de cenas específicas dos filmes, trechos específicos. Se você tá querendo isso no podcast, tranquilinho de ouvir, coloca aí no ouvido, vai lavar uma louça, tá certo? Logo você vai fazer uma caminhada, você ouve essa porra tranquilo. Mas aqui eu vou falar um pouco mais por cima da franquia Indiana Jones, até chegar no 5º filme. Pois bem, algumas opiniões que eu tenho. Primeiramente, o primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida, um dos filmes mais icônicos, mais geniais em termos de criação de cenas, um monte de cena que foi copiada à exaustão. Dito isso, quando as pessoas falam aquela famosa piada, né, de que se você tirasse o Indiana Jones do filme, o filme seria a mesma coisa, porque aí os nazistas encontrariam a arca e iriam morrer quando abrissem ela. Eu achava, na minha memória anterior que eu tinha do filme, eu achava que isso era uma visão muito superficial sobre o filme e que era uma galera meio preguiçosa que pensava que só porque o final dava naquilo, isso não justificava os meios que estavam ali e tudo mais. Só que reassistindo o filme, você percebe que não é só o final. O filme todo é repleto de trechos, de pequenos arcos que são autocontidos, mas nenhum deles tem muito impacto no arco seguinte. Então, por exemplo, a cena inicial do filme não diz respeito ao que acontece no filme depois. A cena dele perseguindo o caminhão que sequestrou a Marion não dá em nada, porque a Marion depois morre, só que depois ela tá viva. Toda a cena da Marion lá bêbada com o cara na tenda não dá em nada, porque depois ela não consegue matar o cara. E é toda uma cena em preparação pra isso. A cena do Indiana Jones deixando a Marion lá pra pegar depois não dá em nada, porque depois eles jogam ela junto onde ele tá com as cobras. Então assim, são várias, é uma sequência de muitas cenas que o filme tem que todas elas individualmente funcionam, são muito boas, são muito cheias de entretenimento, mas é um filme muito quebrado, na minha opinião, sabe? É um filme que tem um roteiro meio lógico, mais uma sucessão de ótimas esquetes de ação e aventura, mas não um filme muito coeso, de narrativa, de começo, meio e fim. Então é uma opinião um pouco polêmica sobre o primeiro filme, que é um filme tão amado e considerado tão perfeito por todo mundo, mas eu acho que isso já diz respeito a certas visões que a galera tem de ser muito saudosista em relação à trilogia original e cagar em cima do 4º filme como se fosse a pior coisa do mundo, quando, tipo assim, todos os filmes de Indiana Jones têm fraquezas. E eu acho que a do primeiro filme é bem evidente. Enquanto isso, eu acho que o Templo da Perdição era o meu filme favorito de Indiana Jones,
na minha pré-adolescência, infância e tal, quando eu assisti pela primeira vez. O Templo da Perdição era meu filme favorito e só recentemente eu fui descobrir que é pra muitos o filme mais fraco da franquia, inclusive pro próprio Steven Spielberg. E eu entendo o porquê, tem toda a questão da violência, o filme mudou muito a forma de se fazer violência no cinema e também na carreira do Spielberg, né? O Spielberg, até esse filme, ele era muito doido, ele gostava de colocar muita cena divertida de violência nos filmes dele. Depois desse filme, ele só usou violência pra coisas sérias, né? Como tratar da Segunda Guerra Mundial, no Resgate do Soldado Ryan, a Lista de Schindler. Ele não ficou mais brincando tanto com violência como ele brincava antes. É um filme polêmico, controverso, tem toda a questão também de como ele retrata pessoas da Índia, né, certas religiões. Então é um filme muito polêmico, mas a parada desse filme é, primeiramente, ele tenta muito se desvincular do primeiro, o que é uma coisa que eu sempre gosto muito em continuações. As minhas continuações favoritas são as que mais tentam ser originais em relação ao primeiro filme. Então, Gremlins 2, Paddington 2, Evil Dead 2, são filmes que tentam se desvincular do primeiro filme e eu amo eles por isso. E Templo da Perdição segue um pouco esse caminho. Para além disso, tem o fator de que esse é um filme que se entrega totalmente para ação. É um filme que não para nunca. É um filme que cada cena termina na próxima. É um filme insano que é propositalmente assim, é um filme propositalmente consciente do quão ininterrupto as cenas são. É um filme que pegou várias cenas que eles não puderam fazer no primeiro filme porque eles tiveram um orçamento menor e colocaram o pé na porta e fizeram nesse filme. Então é um filme pra mim muito incessante que justifica porque que ele era um filme tão bom pra mim na minha infância, né? É o quão dinâmico e imparável ele é. E tem também a questão do Short Round, que é um personagem que foi muito odiado durante muito tempo, provavelmente só porque ele era uma criança num filme de ação e até os anos 90 isso era suficiente para muito marmanjo odiar filme por nenhum motivo. Eu vi muita gente detestando Mad Max 3 só porque tem criança, detestando filme X de franquia Y só porque tem criança naquele filme. Tipo, porra, o Round foi ganhando cada vez mais amor conforme o tempo passou e agora que o ator ganhou o Oscar, ele estava muito em alta. E com certeza, se a Disney tivesse esperado um pouquinho mais para fazer o quinto filme e tivesse visto todo o sucesso que o ator ia ter nesse ressurgimento dele, com certeza o quinto filme teria o Short Round, o que, na minha opinião, com certeza deixaria o filme um pouco, pelo menos um pouco mais nostálgico, de um jeito gostoso. Mas enfim, chegamos então no terceiro filme do Indiana Jones, que eu acho que é realmente o melhor filme do Indiana Jones. Apesar de não ser um filme com tantas ideias criativas de cenas de ação como os dois anteriores, é o filme com mais coração dos três, né? Todo o relacionamento do Indy com o pai dele nesse filme é lindamente explorado. Tem muita cena que é muito engraçada, é um filme muito hilário mesmo. Os dois primeiros filmes têm cenas engraçadinhas, só que é aquele tipo de humor um pouco mais pastelão, meio Buster Keaton demais, que não funciona tão bem nos anos 80 como funcionava nos filmes antigos que o Spielberg claramente estava se inspirando. Agora, o terceiro filme tem umas cenas muito hilárias, tipo a reação do Sean Connery com o que o Indy faz, o jeito que os dois, sabe, estão sempre brincando. É muito foda isso, na minha opinião. E tem um fator interessante nesse filme que eu acho que representa como as pessoas às vezes são tão saudosistas que elas se cegam para os problemas que elas apontam em filmes modernos, mas que estão em filmes clássicos. Os primeiros 20 minutos desse filme, não sei se dá 20 minutos, mas o começo desse filme, que mostra o Indiana Jones jovem, é muito amado por todo mundo adora esse início do filme, só que ele faz exatamente aquilo que muitas pessoas criticam em vários filmes prequel hoje, que é a necessidade de explicar tudo, né? De explicar cada elemento da franquia, que nem Han Solo, falando em Harrison Ford, o filme do Han Solo é muito odiado por isso, por ele pegar cada fala de Star Wars 4 e criar toda uma cena em cima para explicar aquilo. E você pega o início desse filme do Indiana Jones, é exatamente isso, né? Você explica de onde veio o chicote, de onde veio o medo dele de cobras, de onde veio a cicatriz que ele tem no queixo. Então, tipo assim, é você encapsulando todos os elementos de uma franquia já de 3 filmes numa cena de 15 minutos. É um pouco desesperado até, sou um pouco desesperado, mas ninguém reclama até porque como o Steven Spielberg e o George Lucas foram meio que os pais de muitos desses clichês que a gente vê sendo feito hoje, a gente dá uma colher de chá pra eles e fala, não, tá tranquilo, porque vocês criaram essa ideia, então a gente não vai te criticar tanto
por isso. É uma trilogia maravilhosa, muito consistente, mesmo que eu tenha esses meus problemas com o primeiro filme. É um filme icônico pra caralho. Eu até não saberia dizer, sabe, por mais que o 2 seja o meu favorito do coração da minha infância, o 1 eu acho que é um filme melhor realmente. É um filme, obviamente, por ser o primeiro, é mais original. Você tem a trilha sonora do John Williams amarrando os 3 filmes lindamente. Filmaços incríveis que revolucionaram o cinema. E aí você tem o quarto filme, que é muito detestado, na minha opinião, muito por ter sido o primeiro filme dessa nova leva de ressurgimento de franquias antigas que a gente teve em Hollywood. Então foi um filme pioneiro nisso, e também por isso eu acho que as pessoas colocaram muita expectativa nele. Obviamente que um filme que reúne de novo John Williams, Steven Spielberg e Harrison Ford vai trazer uma grande expectativa em cima dele, com razão. Com certeza um filme inferior aos outros 3. Eu acho que os grandes problemas desse filme é, primeiramente, o quão clean ele é. É um filme que não soa muito verdadeiro, todas as roupas estão limpas o tempo todo, é um filme que parece muito feito em estúdio, de uma forma que os 3 primeiros não pareciam, eram filmes que realmente pareciam de guerrilha, pareciam sujos, eles pareciam que estavam no meio do deserto mesmo filmando tudo aquilo, né? As cenas de dublês eram muito verdadeiras, o Harrison Ford fazia a maioria delas. Um uso de CGI muito mais exacerbado, apesar de eu não achar que o filme é tão CGIzado como muita gente diz que o filme é. E também é um filme que você não sente tanto perigo pelos protagonistas como os outros 3 conseguiam passar, sabe? Os 3 primeiros filmes de Indiana Jones, mesmo você pensando que, porra, o protagonista não vai morrer, eram filmes que com certeza te deixavam numa tensão a todo momento, pensando assim, porra, se ele não morrer, vai ser por um triz, né? E já o quarto filme perde muito disso, né? Ele fica, incrivelmente, apesar de ele estar mais velho, ele parece mais poderoso do que nunca, mas incrivelmente é um filme que, na minha opinião, precisa ser revisitado por muitas pessoas, porque eu acho que a maior parte do ódio dele, que as pessoas dirigem a ele, vem de uma expectativa que elas criaram na época. É um filme que tem muitas ideias boas, muitas cenas muito bem feitas, muitas cenas que honram a trilogia original, seja os diálogos que o Harrison Ford tem com o filho dele nesse filme, que são muito engraçados em muitos momentos, apesar do Shia LaBeouf não ser um dos melhores atores do mundo. As cenas de perseguição desse filme são excelentes, especialmente aquela que acontece na moto dentro da universidade no começo do filme. O filme também consegue abraçar a estética dos anos 50 de forma muito boa. O conceito do Indiana Jones nos anos 50, num contexto de Guerra Fria, ficção científica pulp, eu acho uma puta ideia. Eu sei que muitas pessoas viram o nariz pra isso, de Indiana Jones contra alienígenas, pra muitas pessoas é uma péssima ideia. Eu acho uma ideia que faz total sentido com o resto da franquia, porque sempre foi uma franquia muito fantasiosa. Eu não sei de onde as pessoas tiram que os 3 primeiros são filmes realistas. E apesar de muita gente ter falado que o Indiana Jones é estranho, ele tá fazendo muitas coisas que ele faz nesse filme porque ele era mais velho na época, se você pega o Harrison Ford de hoje e compara com como ele estava em 2008, você vai ver que ele nem estava tão velho assim, dado o que ele veio a fazer no 5º filme ainda. Então, é uma dessas críticas também que eu acho que estavam mais relacionadas ao fato do filme ter sido um dos primeiros filmes a explorar a nostalgia nos anos 2000, do que por de fato ser um filme com muitos defeitos, que nem as pessoas apontam. Então, eu ainda posso fazer um vídeo todo, talvez no futuro, sobre Indiana Jones 4, porque eu acho que é um filme que merece mais carinho do que recebe. Eu também acho que o final que ele dá ao personagem é muito digno, porque um problema que eu tenho com muitos filmes que revivem personagens antigos é você reviver um personagem antigo que teve um final digno no passado, só pra dar um final extremamente indigno pra ele. Que é o que eu falei muito no meu vídeo sobre Star Wars da Disney, principalmente o episódio 7, em que eu falo que eu acho que é muito sacanagem você ter o Han Solo, que foi super bem construído e teve um final lindo no episódio 6, na trilogia original. Você revive esse personagem só pra colocar ele num mundo extremamente amargo, você tirar todo o desenvolvimento que ele teve nos 3 filmes anteriores pra tornar ele um contrabandista qualquer de novo, e aí você simplesmente matar o personagem no final do filme. Eu acho que é uma forma extremamente indigna de você ressuscitar o personagem. Enquanto aqui, porra, o final dele no 3º filme do Indiana Jones era tão perfeito que eu acho que a única forma de você conseguir trazer um novo final pra ele é com um final de novela realmente, com ele casando com a mulher que ele mais amava, sabe?
Eu acho que é uma forma muito bonita de você dar um novo final pro personagem. E aí nós chegamos ao quinto. Assim, primeiramente eu fico feliz pelo filme existir. Eu não acho que o filme é absolutamente horrível, eu não acho que ele cospe na franquia como eu pessoalmente diria que o episódio 7 faz com a trilogia original. É uma opinião polêmica minha, mas que eu acho bastante. Mas é um filme que, porra, primeiramente, a Phoebe Waller-Bridge é um filme que depende muito da química entre os dois, entre ela e o Harrison Ford. E por mais que eu ame a atriz, deram um personagem pra ela que é extremamente detestável, que tenta se livrar do Indiana Jones o filme inteiro, o que atrapalha você a criar algum tipo de empatia por ela. Você também tem o fator de que eu acho um desperdício o fato do filme se passar nos anos 60, o que eu acho uma ótima ideia de você ver o personagem nesse contexto. Inclusive toca uma música dos Beatles nesse filme, que eles devem ter pagado uma fortuna pra isso, mas eu fiquei muito feliz com isso. Mas você joga essa ideia fora logo depois do primeiro ato, é muito pouco explorado. A maioria das boas ideias desse filme são muito pouco exploradas. Você tem, por exemplo, personagens que são muito interessantes, que estão aparecendo a foto deles aqui na tela agora, porque eu esqueci o nome, um deles é pelo Antônio Bandeiras, são descartados de uma forma extremamente indigna, sabe? O jeito que esse filme lida com os personagens coadjuvantes é nojento. Para além disso, é interessante você ter um filme em que o Harrison Ford volta a fazer um personagem antigo dele, em que ele perdeu a mulher que ele tinha casado no filme anterior, por causa de alguma treta envolvendo o filho dele, que é exatamente a mesma coisa que fizeram com ele no episódio 7. Só que eu ainda acho que isso funciona mais com Indiana Jones. Eu acho que o Indiana Jones ranzinza é mais interessante do que um Han Solo desevoluído. Mas outra coisa que me incomoda muito nesse filme é como os vilões desse filme não se esforçam nem um pouco para perseguir os protagonistas. Tem uma cena ridícula em que tem todo um esquema que a Phoebe Waller-Bridge prepara para conseguir fazer com que eles fossem pro caminho certo e os inimigos fossem pro caminho errado. E aí os inimigos simplesmente pegam binóculos e olham o caminho que eles estão indo e seguem eles. Tipo, é um filme extremamente preguiçoso a maior parte do tempo. As boas ideias que ele tem eu acho que são muito mal executadas. O final do filme, que envolve uma questão de viagem no tempo, eu tô dando alguns spoilers aqui porque eu acho que a essa altura quem tinha que ver o filme e se importava com spoiler já viu. Mas eu não tô entrando em nada específico aqui. Envolve viagem no tempo, que também é uma ótima ideia, na minha opinião, você colocar o Indiana Jones num contexto de viagem no tempo. Eu até me pergunto como que isso não tinha sido feito ainda. Só que o jeito que é executado, a rapidez com que é executado, o nível da produção, que o filme, na minha opinião, isso é outro problema grave do filme, é que as melhores cenas dele vão até tipo 2/3 dele. Aí você tem um terceiro terço do filme, né, o terceiro ato dele, você pode dizer, que não tem nenhuma cena nesses últimos 30 minutos de filme que conseguem superar as melhores cenas que tiveram até então. O filme, muitas pessoas têm dito que a melhor coisa do filme são os 20 minutos iniciais com o Harrison Ford rejuvenescido por CGI. O que pessoalmente eu não concordo. Eu acho que a melhor parte do filme é os pequenos momentos que ele aborda mais o envelhecimento do Indiana Jones, como ele tá triste. Eu acho que são momentos muito bonitos do filme, que o filme se torna incrivelmente delicado. Para a maioria das pessoas, o melhor do filme tá nos primeiros 20 minutos. E aí você tem um grande problema, que é as pessoas saírem insatisfeitas do cinema porque o melhor estava no começo, que é uma coisa que eu falei que John Wick 3 sofre no meu ranking de John Wick, e que esse filme sofre também, que é o ladeira abaixo, né? Se você acha que a melhor coisa do filme está na primeira cena dele, o resto do filme é uma grande ladeira abaixo. E o terceiro ato em especial desse filme mantém o Indiana Jones quase que imóvel o tempo todo, então ele pouco faz coisas no terceiro ato do filme. Tira ainda mais do fator de celebração do personagem que esse filme deveria ser. Outra coisa que incomoda demais é que, por ser um filme que deveria ser mais pautado em nostalgia do que é, eu realmente acho que a essa altura, se você vai fazer um filme de nostalgia, faça mesmo um filme de nostalgia, se entregue pra ela e tenha, sabe, homenageie os filmes clássicos mesmo e bola pra frente. Eu acho isso muito mais maneiro, pelo menos é mais divertido,
do que você ter uma personagem criada do nada, que ela é filha de um personagem criado do nada, que você nunca viu nos filmes anteriores e que agora você tem que engolir que ele era um dos grandes amigos do Indiana Jones. É o tipo de ideia que não cola comigo. Tinha tantos personagens clássicos, coadjuvantes dos primeiros filmes, mesmo que em pontas, que você poderia ter repescado para fazer essa ponte com a afilhada do Indiana Jones. Ela poderia ser a neta do Indiana Jones, ela poderia ser qualquer coisa. Entre outras coisas, o quarto filme ainda era dirigido pelo Steven Spielberg, e visualmente ele é muito mais marcante do que o James Mangold pra mim. Tem esse fator. Segundamente, comparado a esse filme, o Indiana Jones no quarto faz muito mais coisa, tem muito mais cena de ação marcante. É um filme que realmente sabe criar certas sequências icônicas, na minha opinião, o quarto filme. Mesmo cenas controversas, como a cena que ele entra na geladeira no meio do teste nuclear, é uma cena muito bem dirigida antes dele entrar na geladeira. O jeito que ele chega naquela cidade cheia de manequins, é uma puta cena meio Twilight Zone, assim, o jeito que o Spielberg dirige ela. Aí, obviamente, ela termina do jeito meio ridículo, que é ele sobrevivendo àquela explosão dentro de uma geladeira caindo em todo canto. Só que é uma cena que ficou icônica a essa altura, tanto que ela apelidou o nome Nuke the Fridge, que é quando empresas de Hollywood forçam uma franquia que não tem mais nada para dar. Acabou sendo cunhada por causa dessa cena. Então, mesmo os momentos mais ruins do filme ficaram meio que memes a essa altura, como também o Shia LaBeouf com os macacos fazendo Tarzan, que é uma cena que também me diverte. Em relação aos vilões, é muito engraçado como Indiana Jones é sempre assim, um filme com nazista de vilão, aí o próximo filme tenta outra coisa, não dá muito certo, aí eles voltam pro nazista. Então o primeiro filme tinha nazistas, o segundo filme eles tentaram um culto bizarro, religioso da Índia. Não deu muito certo, o filme não foi muito aclamado. Aí no terceiro filme eles voltaram com nazistas. Aí no quarto filme eles tentaram os soviéticos. Não deu muito certo, o povo não gostou, aí voltou pro nazistas no quinto filme. Eu ainda acho a Cate Blanchett de vilã caricata soviética muito mais maneira e pelo menos mais bizarramente divertida do que o Mads Mikkelsen, por mais que o Mads Mikkelsen seja um dos meus atores favoritos. Ele é um vilão muito sem graça, porque ele não se esforça pra nada que ele faz nesse filme, tudo é dado de bandeja pra ele pelo roteiro. O quarto filme tem tantas cenas que eu lembro, que eu acho tão fodas, mesmo antes de eu rever o filme, a cena do cemitério eu acho muito icônica, mesmo o final com os alienígenas eu acho super marcante, e esse novo filme eu tenho que me esforçar muito pra me lembrar de certas cenas pra me falar aqui, sabe? Muito porque eu já esgotei um pouco do que eu tinha pra falar desse filme no podcast, mas também simplesmente porque faz uma semana que eu vi o filme e o filme já tá meio que se desvaindo na minha memória. O que é um péssimo sinal, sabe? E se eu fico triste por alguma coisa, é do mesmo motivo do porquê eu fico triste com a trilogia recente de Star Wars. Não é porque eu acho que são filmes que não deveriam existir, mas por serem filmes que se despediram de grandes atores em grandes personagens clássicos, poderiam ser tão melhores do que foram. E isso é um pouco deprimente, sabe? Então, enfim, galera, eu acho que essas são as minhas considerações gerais sobre a franquia Indiana Jones, não apenas o quinto filme. Se eu tivesse que fazer um ranking, provavelmente seria, em primeiro lugar, o terceiro filme, com certa tranquilidade. Em segundo e terceiro lugar, o primeiro e o segundo filme ficam alternando pra mim, mas eu vou colocar o primeiro em segundo só pelo fator de ser o primeiro e ser mais original. Então, mais o segundo logo em seguida. O quarto em quarto, mas isso não quer dizer que o filme seja muito ruim, é só porque os outros três são difíceis de competir. Eu ainda respeito muito o quarto. E por último, o quinto. Infelizmente, sabe? Mas, de qualquer forma, eu fico triste do filme estar flopando tanto nas bilheterias, sabe? Eu acho que o final de um personagem tão icônico merecia ser um pouco mais glamouroso. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Peçam aí mais vídeos, mais franquias pra me falar. Uma franquia que eu preciso colocar em dia é Missão Impossível, que eu tô atrasado. Eu só assisti até o terceiro filme, mas tudo me indica que os outros são muito bons. Sigam a gente também na Bacano Records, que eu fiz vários vídeos lá sobre músicas e logo logo eu vou estar lançando meu disco, como eu falei. Até a próxima, galera, e valeu!